Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Hoje nós vamos tratar de um tema que é Geopolítica, Inflexões Perigosas. É um título pretensioso, mas que diz respeito ao fato de que, nesse período muito recente, provavelmente influenciados pela próprio desenrolar da guerra na Ucrânia, mas nesse período muito recente aconteceram vários episódios, que demonstram que a gente vive, muito provavelmente, algumas inflexões na geopolítica. Ocorreu, além da reunião dos BRICS, ocorreu a reunião da cúpula do G7, ocorreu a cúpula da OTAN, a cúpula dos presidentes, dos chefes de Estado dos países da OTAN, e ocorreu também, agora, essa semana, a reunião dos ministros de Relações Exteriores do G20. A reunião da OTAN, a cúpula da OTAN, foi talvez a mais explícita, dessa inflexão, quando define com todas as letras uma relação de conflito aberto, dos Estados Unidos com a China. Então, a gente, para tentar entender um pouco melhor esses vários episódios e o que está acontecendo... eu esqueci de falar, também a decisão da Alemanha de triplicar seu orçamento militar, a do Japão também de aumentar seu orçamento militar, da Alemanha não só para este ano ela triplica, mas ela sinaliza uma ampliação bastante grande do orçamento militar como coisa permanente. Então, nós vamos ter hoje uma conversa sobre isso com o professor Jorge Romano Schutt, que é professor associado e membro do Observatório de Política Externa da Inserção Internacional do Brasil, na Universidade Federal do ABC. E, para dar início aos trabalhos, eu vou pedir que o Vicente Trevas faça a abertura. Antes disso, porém, eu vou solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto AMSUR, que deem o seu like, cliquem no sininho para serem avisados e avisadas. Essas atividades nossas são feitas em parceria com o Fórum 21, cujo presidente está aqui presente hoje conosco, muito nos honra, que é o Anivaldo Padilha, e também com o Rede Estação Democracia. O Rede Estação Democracia retransmite nossas atividades no decorrer da semana. Vicente, com você, por favor. Muito boa noite a todas e todos. Um agradecimento especial ao nosso convidado, nosso querido amigo e um grande pensador das relações internacionais, Jorge Romano. Jorge, os diálogos AMSUR têm a pretensão, de querer entender os movimentos mais profundos dos acontecimentos, Quer dizer, ou seja, além de buscar uma compreensão dos movimentos na conjuntura, a gente também aspira a entender, as questões mais profundas, Quer dizer, os movimentos mais estruturais, dos acontecimentos, E não foi por acaso que nós, para a sessão de hoje, colocamos esse enunciado, inflexão perigosa, ou inflexões perigosas. O que é que pretendemos com esse enunciado? Primeiro, nos esclarecer se essa inflexão é simultaneamente uma reflexão regressiva, regressiva no sentido da volta, você entende? É uma polarização
que não contempla os interesses gerais, né, da comunidade dita internacional, das nações, né, e, portanto, um movimento regressivo que pode insinuar a retomada do padrão de uma Guerra Fria 2.0 ou ser o anúncio de uma nova modalidade de conflito, né, entre blocos na cena internacional, né? E, ao mesmo tempo, se essa inflexão também ela pode ter algum sentido de futuro, se ela também pode expressar uma tendência futura e, portanto, um realinhamento da ordem internacional, um redesenho da ordem internacional. Então, é uma primeira indagação, né? Por outro lado, a guerra da Ucrânia, né, e os seus desdobramentos estão acelerando, né, essas inflexões, né, e dando velocidade a elas, né? E, portanto, a gente queria, a partir das suas análises, entender as sinalizações que são emitidas nessas últimas reuniões mais significativas, o G7, a OTAN, os BRICS, a reunião do G20, né? Só para lembrar, a última reunião, que foi a segunda dos ministros de Relações Econômicas ou de Finanças, não saiu um comunicado conjunto, né? E, portanto, a gente já vê aí uma configuração, uma formatação de um contencioso muito insistente, né? Então, foi por isso que nós enunciamos a questão da inflexão. E, claro, tudo isso a gente queria, primeiro, entender à luz dos nossos interesses de brasileiros, né, do nosso país, né, e à luz também do que isso pode significar para os nossos movimentos, né, no tempo presente e no tempo futuro próximo, né? Se isso vai estreitar nossas margens de manobra ou isso vai, se entende, flexibilizar essas restrições, né? Então, com essas indagações, eu devolvo a condução dos trabalhos ao Granado, desejando a todos uma boa sessão, um bom debate. Obrigado, Granado. Muito obrigado, Vicente. Bom, então, sem demoras, vou passar diretamente ao Jorge. Jorge, com você, liga seu microfone, por favor. Sim, muito obrigado, Granado, Vicente Trevas, todos estão aqui, muito capacitados. E então é realmente uma conversa, né? Também espero que aqueles que vão assistir depois possam aproveitar da nossa conversa. Eu, de fato, eu vejo muita incerteza, não só na geopolítica, mas também na geoeconomia, e exatamente essa inter-relação é que torna a questão muito complexa, né? Eu vejo também o alto potencial do conflito. Aliás, já estamos, enfim, já estamos vendo a guerra aí, e, portanto, esse título que vocês deram, Inflexões Perigosas, acho que está adequado. E da minha parte, eu acho que com raras exceções, os trabalhadores não ganham com a guerra, né? Então, da minha parte, uma questão que eu quero preservar para mim é evitar a guerra ao máximo possível e condenar guerras inúteis, desnecessárias, evitáveis. Bom, então, como o cenário é muito intenso, né? Vocês colocaram isso muito claro na introdução, muitas coisas acontecendo, né, desde o início do ano. É difícil dizer aqui que realmente desse tudo aí vai ser um divisor de águas ou apontar novos caminhos, né? Por exemplo, tem gente que diz que a guerra da Ucrânia daqui a 20 anos vai ser um acontecimento que não vai ter essa relevância que a gente pensa agora, né? Com certeza, na Europa, ele tem esse efeito que vocês já mencionaram, né? Ele muda muito na Europa, mas não necessariamente no mundo, né? E, para mim, as duas grandes movimentos, né, que já estavam em curso, até antes do Covid também,
são, na questão geopolítica, é o conflito China-Estados Unidos, a rivalidade entre Estados Unidos e a China. Inevitavelmente, a China vai se tornar a maior economia do mundo. E no campo econômico, é a disputa pelo domínio das tecnologias, do que eu, para facilitar, chamo a quarta revolução industrial tecnológica. A inteligência artificial, a biologia sintética, a robotização, o 5G, enfim, e por aí vai. Isso vai mudar radicalmente o mundo. E a forma como... tanto é que grande parte da rivalidade entre China e Estados Unidos se dá exatamente em torno dessas tecnologias. E nessas duas grandes questões, a guerra da Ucrânia, a própria Rússia, não é um divisor de águas. Então, assim, é uma reflexão que eu faço. Mas, enfim, tudo o que eu falo é para estimular o debate, quero aprender com vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a minha visão sobre a Guerra Fria, que você chamou de 2.0, e depois vou mostrar alguns mapas, para mostrar algumas dessas articulações que estão acontecendo, e depois eu vou mostrar esses eventos que estão acontecendo esse ano, e é isso, da qual você já mencionou alguns, mas há outros que eu também considero muito importantes. Bom, Guerra Fria. Durante muito tempo, os três argumentos fortes para dizer que não tem nada a ver com Guerra Fria, que seria uma outra modalidade de resolver as rivalidades, seria há uma enorme integração econômica. Então, tem capitais chineses nos Estados Unidos, tem empresas europeias na China, tem capital financeiro nos Estados Unidos, todo mundo está lucrando um com o outro, está toda uma globalização integrada. Então, completamente diferente do que acontecia entre a União Soviética, o Bloco Soviético e o Bloco Capitalista. Bom, segundo era, depois eu vou voltar a cada um, segundo era que não há conflito ideológico, é uma guerra comercial, uma guerra para garantir que todo mundo joga limpo, na disputa econômica, na disputa tecnológica, mas nada de ideologia. Porque, ao final, os chineses também querem fazer dinheiro, os Estados Unidos querem fazer dinheiro, então não havia essa questão ideológica. E terceiro, uma característica da Guerra Fria seria que os países, o resto do mundo, e as várias classes sociais dentro desses países, todos têm obrigação de tomar posição. Os comunistas com Moscou, os social-democratas com a OTAN, por exemplo, na Europa. O Brasil, os militares com os Estados Unidos, a Cuba com... Enfim, por aí vai. Muito bem. Então, esses três argumentos, eles são bastante fortes e ainda têm certa validade. Mas começa a mudar o mundo bastante. Primeiro, já antes da Covid, tem um surgimento forte do que eu chamo de nacionalismo econômico. Você pode chamar de neomercantilismo, outros chamam de Hamilton Moment, ou seja, há uma recuperação do papel do Estado nos países avançados para garantir que seus países participam da briga da controle da quarta revolução industrial tecnológica. Então, antes da Covid, já havia discussões sobre reinvestir em manufatura. Em 2019, tem um documento muito importante do Ministério da Indústria e Finanças da Alemanha, que depois vão fazer um documento junto com a França, antes do Covid. E que o Covid faz? Ele dá exatamente os argumentos. Porque como você faz? Depois de 40, você falou que não pode mais falar da política industrial, o Estado não tem que se meter, que a liberalização, as empresas vão decidir onde eles investem. Bom, Covid deu argumento. Covid deu argumento, foi amplamente explorado, e você tem políticas industriais na veia. Aliás, mês passado, foi lançado um documento da política industrial dos Países Baixos. Sabe quando foi a última vez que tinha um documento assim? Faz exatamente 40 anos.
Estados Unidos, enfim, absolutamente, visivelmente, uma mudança que a Covid possibilitou, como também a Covid acelerou, né, a própria busca pelo domínio das tecnologias, a digitalização, a importância da digitalização e o controle sobre cadeias produtivas, enfim, identificar o que é importante, os semicondutores, falta aqui, falta lá, enfim, vocês acompanharam tudo isso. Então, o resultado disso é o quê? Que você tem, sobretudo nos setores de ponta, um deslocamento, uma tentativa de criar... Então, a União Europeia, os países europeus começam a falar de autonomia estratégica, que era um termo que era utilizado na questão de segurança. Agora está nos documentos do Ministério da Economia, autonomia estratégica. Você tem que ter controle sobre os produtos essenciais, antibiótica, microprocessadores, etc. Como faz? Dinheiro público, na veia, muito dinheiro público, né? Estados Unidos Buy America. Buy America não é só um slogan, né? É utilizar poder de compra dos Estados Unidos. Como o Biden falou isso na primeira vez que ele, the State of the Union, né, no Congresso, Unido, Senado e Câmara dos Deputados, foi um momento que todos levantaram para aplaudir. Né? Foi no ano passado. Esse ano ele tinha a Ucrânia para fazer todo mundo levantar. Mas naquela vez, com toda a disputa, o que unia é dizer não, as compras governamentais, ou seja, não só mais do complexo militar industrial, mas todas as compras voltadas, ou seja, as reuniões que são feitas com empresas como Intel, o TSMC, enfim, as empresas avançadas, vocês têm que investir aqui, nós vamos ajudar vocês, enfim. E toda a discussão que a gente, ou seja, o offshoring, né? Colocar, partilhar, dividir a produção, colocar nos lugares decididos pelas próprias multinacionais, né? Isso ainda é uma realidade, mas está sendo muito questionado, né, pelos próprios governos. Então, a questão da integração. E aí, na China, eu recomendo muito forte, quem está interessado, dá para achar o documento do Xi Jinping, onde ele lança o Dual Circulation. Porque o Dual Circulation é exatamente isso, é antes da guerra da Ucrânia. Antes da guerra da Ucrânia. Né? Onde ele fala, toda a lógica do Dual Circulation é você em dois círculos. O círculo externo é a globalização. Nós vamos em todo o mundo, onde for possível fazer negócios, onde somos bem-vindos, e vamos aproveitar. Mas, diz Xi Jinping, nós temos um ciclo interno. Caso o mundo se torne menos agradável para o capital chinês, né, nós vamos garantir que não vamos, de nenhuma forma, uma outra potência possa impedir nosso crescimento. Vai ser menor, mas vamos continuar. Ou seja, segurança alimentar, né? Ou seja, podemos já preparar o Museu da Soja. Né? Estou exagerando um pouco, mas então a questão de todas as tecnologias, etc. Ou seja, tem um ciclo interno, né, que garante que a economia possa continuar a funcionar. Uma coisa que o Putin já vem se preparando há muito tempo, quem leu o discurso ali no Fórum de São Petersburgo, enfim, está lá de novo, é muito claro. Vamos ter um nacionalismo econômico, vamos fazer tudo interno, etc, etc. Aí já muito mais interno que a China, porque a China mantém esses dois esferas. É um documento muito interessante. E isso se reflete também em várias decisões que estão sendo tomadas. Bom, inclusive, enquadrar o próprio capital chinês para não ir se internacionalizar demais. Então, parte desse nacionalismo econômico, que todos, tanto como os Estados Unidos como a China, você vê que eles tentam enquadrar seus próprios capitais, porque Intel quer investir na China, General Motors quer investir na China, aquela coisa da
Primeira Guerra Fria, que é bom para a General Motors, bom para os Estados Unidos, não é mais assim, porque é bom para a General Motors investir na China, por quê? Porque ela tem um grande mercado e lá está, nesse caso, avançado, um país avançado na tecnologia de eletrificação. Então, a General Motors quer participar. Então, esse é o grande, é uma coisa que eu estou estudando bastante, como esses capitais estão se adequando e se mexendo. Mas as políticas do governo estão claras. Então, essa questão da globalização, a integração econômica, como fator que faz com que, não, ao final das contas, queremos fazer comércio, Adam Smith já falou, não tem comércio, não tem guerra, etc., apesar que, evidentemente, a gente sabe que isso em si também não é verdade, porque a Primeira Guerra Mundial foi entre países que tinham muito comércio entre si, mas o que eu estou dizendo é que há um claro movimento de criar blocos regionais, economias que conseguem ser o mais autônomo possível. Uma grande preocupação visível, visível em muitos países, particularmente Europa, Estados Unidos e China. A segunda questão, não há ideologia. Verdade, Trump falava guerra comercial, nenhum problema de abraçar, beijar o líder da Coreia do Norte, nenhum problema. Agora, Biden vem com aquela enfim, messianismo dos democratas, ele vai dividir o mundo em autocracias, em democracias. Bom, é tudo que a gente não precisa. Ele vem com toda a carga de hipocrisia completa que a gente conhece da Primeira Guerra Mundial. Então, esse evento maluco online que foi feito em dezembro do ano passado, onde o Biden se colocou lá como professorzinho e todos os líderes do mundo que eles consideravam democratas foram convidados. Vocês devem se lembrar desse encontro. Foi um encontro totalmente sem sentido, mas qual o sentido? Exatamente colocar a China, a Rússia, Irã, Cuba, do outro lado. E aí fica difícil fazer acordos. Porque se você diz, não, são autocracia, vocês não respeitam os valores, isso se reflete também nessa frase que depois vou mostrar para você na declaração da OTAN, mas que apareceu pela primeira vez nos documentos dos Estados Unidos em 2017, ameaça sistêmica, etc. Bom, essa questão, e a terceira coisa é tomar posição. Aí sim, eu estou vendo, isso ficou muito claro na questão da Ucrânia, que o sul, vamos dizer, o sul global, como jeito que a gente quer nomear, o resto do mundo, não se deixou intimidar, enquadrar ou pressionar pela OTAN ou pelos Estados Unidos, ou o que seja. Claramente, a Índia foi impressionante, porque a gente pode falar um pouco disso, ele participa das alianças contra a China, mas ele, além de depender da indústria militar da Rússia, tradicionalmente, etc., mas Índia, Paquistão, e mesmo o Brasil, África do Sul, todos esses países não seguiram desde o início, se distanciaram da posição da OTAN, que é uma coisa muito positiva e que é possível no dia de hoje. Então, talvez, já um pouco falando para onde vai o Brasil do Lula, evidentemente, ele pode ter um papel, talvez, em repensar como esse resto do mundo, que será, talvez, essencial exatamente para manter a paz, para mim, a questão mais importante. Bom, então, agora eu vou mostrar para vocês. Peraí, como que era? Share screen, né? Tá, ok. Share. Tá. Apresentação. Dá para ver bem? Sim? Ok. Então, essa é da autoria de vocês. E gostei da foto. Obrigado, Trevas, pela escolha. Bom, eu vou mostrar, então, para vocês, primeiro, peraí, o que aconteceu aqui? Tá, eu vou mostrar para vocês alguns slides, só para a gente se colocar no mundo, do que a gente está
está falando. Então, o G20, vocês lembram, né? O G20 surge lá depois da crise de 2008, né? Quando os Estados Unidos, pela primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial, percebe que eles não vão conseguir dar uma resposta sozinha, né? E aí precisava incluir a China. Mas ampliar G7 para a China seria um pouco demais. Então, uma forma de incluir também outros países, e havia várias propostas, e o próprio Brasil, o Banco Mundial tinha um outro formato, que seriam 13 países, mas vingou, então, essa proposta que o Brasil, na época, defendeu do G20. Hoje, o G20, que está se reunindo, tem as reuniões ministeriais, em novembro temos a cúpula na Indonésia, que será um momento muito importante, porque, enfim, eu espero, sinceramente, espero muito, porque estou muito preocupado, que até novembro tenhamos alguma solução, pelo menos um cessar-fogo, e que na Indonésia, na cúpula, pode-se pensar alguma repactuação, porque vamos ter que conviver um com o outro também depois dessa guerra. Mas eu quero chamar a atenção que hoje, que isso fica claro nessas reuniões que estamos assistindo, no fundo, isso já tinha um pouco, mas você tem três grupos, no fundo. Você tem o G7, eu não sei se vocês sabem, G20 são, na verdade, 19 países, porque, contrário ao G7, os G7 são 7 países mais União Europeia, aqui a União Europeia se colocou como membro. Então, 19 países mais a União Europeia dá o G20. Então, você tem o bloco de 8, que se prepara, tem a reunião do G7, lá eles tiram posição, e vão para o G20 com uma posição dos 8. Aí tem o BRICS, que também funcionava exatamente dessa forma, vocês lembram, as cotas no FMI, etc., que eram discutidas no G20, eram pré-discutidos no BRICS. O BRICS tinha um papel exatamente nesse sentido. E depois tem os países que estão, vamos dizer, mais soltos, e que alguns, claramente, também alinhados com o Ocidente, o caso da Coreia do Sul, Austrália, mas outros com muitas posições mais intermediários, e que esses países, então, são Arábia Saudita, Turquia, Argentina, México e Indonésia. Muito bem. Aqui no mapa, vocês podem ver que a América Latina é relativamente bem representada. Tem México, Brasil, Argentina. O continente que é mal representado no G20 é a África, que é só a África do Sul, que evidentemente aí há um problema. A Ásia é evidentemente bem representada, a Europa tem demais, porque tem também a União Europeia, dupla representação. Muito bem. Aí, bom, aí já fica, não está muito bem para ler, mas esse aqui era o mundo, assim, essa ideia do Pacífico, onde todo mundo participa, claro, a Europa não, mas onde podemos, isso foi criada em 89, a PEC, 91, a China entra, enfim, tudo aquelas, quando era tudo ainda paz e amor, a Rússia participa, Chile, Peru, México. Então, a ideia aqui era esse novo centro dinâmico, que é para funcionar do lado do antigo centro dinâmico. O mundo, então, teria 2 locomotivas, o Atlântico Norte e o Pacífico. A PEC, ele, evidentemente, está, nesse momento, bastante bloqueado. Tanto é que vocês não ouviram muito falar disso, porque participa a Rússia, participa a China. Então, ainda a PEC é uma questão importante, mas não é esse que vai, que é o centro desses movimentos. A OTAN, eu coloquei isso, porque para esse bem, a OTAN é expressão do Atlântico Norte. Agora, eu quero, sobre a OTAN, veja, a OTAN tem que ser entendida, na minha avaliação, como parte, no pós-guerra, de uma ofensiva do capitalismo estadunidense, que vem junto com o Plano Marshall,
junto com as empresas multinacionais. E a essência da OTAN era enquadrar a Europa. Portanto, óbvio que ele não perde sentido depois da queda do Muro de Berlim. Pelo contrário, a queda do bloco soviético era para os Estados Unidos mais importante para manter a OTAN, porque as forças centrífugas da Europa, que é sempre uma ameaça para os Estados Unidos, que surgem forças centrífugas na Europa, que pensam em autonomia, enfim, o atual secretário, atual comissário para relações exteriores, ministro de relações exteriores, o catalão, Borrell, ele, sobre o Afeganistão, por exemplo, ele falou, não, chega, nós vamos fazer do nosso jeito, we do it our way, we do it my way. Bom, depois da Ucrânia isso tudo mudou, mas eu quero dizer que aqui realmente a OTAN é uma expressão do controle dos Estados Unidos sobre a Europa. É por isso que ele só tinha que ganhar importância depois da queda da União Soviética. Por quê? Porque muitos países europeus vão dizer, não, a gente não precisa mais. Então, aí, se você não tem mais a presença militar dos Estados Unidos, a questão, o controle, você pode pensar em outras alianças. Então, os Estados Unidos querem sempre uma Europa forte o suficiente para resistir avanços da China e da Rússia, mas fraco o suficiente para não desenvolver forças centrífugas. Então, na minha avaliação, a gente pode discutir, mas não vamos falar aqui sobre a guerra da Ucrânia, senão a gente vai falar muitas horas, e eu sei que não estamos com posições diferentes, mas eu faço minhas a palavra de Celso Amorim, pior que o crime foi o erro. Porque a OTAN estava totalmente abandonada. Esse cara que agora aparece secretário-geral era um ilustre desconhecido. A população não dava um tostão. Jamais a Finlândia ia pensar, a grande parte da população, de apoiar a filiação. Na Alemanha, jamais tinha um apoio para aumentar os gastos militares, que significa onde vai esse dinheiro para a indústria militar dos Estados Unidos, 60% desse gasto. A Europa não tem, pode ser que surja, a gente não sabe, tem muitos cenários possíveis, talvez a entrada da Finlândia à Suécia, que embora país muito pequenos, aumenta forças centrífugas europeias, enfim, tudo isso é o futuro, mas nesse momento os Estados Unidos não poderiam ter um presente melhor do que esse, como foi falado, a Alemanha um governo de centro, com os verdes, centro-esquerda, que aumenta, aprova em tempo recorde um orçamento extraordinário, suplementar, que não é contado nas metas da dívida de 100 bilhões de euros. Isso absolutamente seria impossível se não tivesse esse erro de invadir a Ucrânia dessa forma. Mas, enfim, aí já vou voltar para o Pacífico. Essa aqui é o acordo, em inglês, Comprehensive and... ai, meu Deus. Agora tem coisas aqui. And Progressive, assim, Acordo Amplo e Progressivo de Parceria Transpacífica. Lembra que o Obama tinha essa visão, vamos nos opor à China, e falava isso, vamos nos opor à China, vamos nos ditar as regras no Pacífico. Muito bem. Depois veio o Trump, ele sai do TPP. Vocês lembram disso? Foi um presente para a China, evidentemente. Mas o que faz o Japão? Que nós notamos aqui no Brasil, estudamos o Japão, mas tem que estudar o Japão para entender o Pacífico, que é uma força poderosa e que vai contar muito. O Japão pega a proposta e diz, tudo bem, eu vou em frente sem os Estados Unidos. Então, está funcionando. É um dos maiores acordos comerciais de investimentos no mundo, desde 2008, 11 países, era para ser 12, os Estados Unidos não participam. Então, você pode achar, então o Biden dos Estados Unidos entra. Não, não é tão fácil. Porque o Japão diz para os Estados Unidos, olha, tem regras. Você quer entrar?
as regras são essas, essas e essas. E não, os Estados Unidos não participaram da negociação, né? Porque a negociação foi para frente. Então eu quero chamar a atenção aqui, tem também esse país, México, Chile, tem a Austrália, né? E Canadá está dentro também. Então, é uma área que chama atenção, é econômica, né, mas que dá uma influência à musculatura, à presença japonesa. E aqui a resposta chinesa, né, que é o maior acordo comercial atualmente em vigor. Né? Era para ser o acordo União Europeia-Mercosul, né, mas como isso ficou no papel, né, então temos agora a RCEP, que são 10 países, mas veja que a China, seu poder econômico, consegue simplesmente superar, e convencer os países como Japão, Austrália. Austrália, ele estava em briga com a Austrália. Não, a Austrália entra, não vai perder a oportunidade. Estamos brigando, sim, mas eu vou fazer o quê como Austrália? Com quem eu vou fazer comércio? Então, os países da ASEAN, em seu conjunto, a exceção é a Índia. A Índia participou das negociações e, no final, caiu fora. Bom, pode ser por influência dos Estados Unidos, não sei, mas a China tem todo um trabalho, está previsto no tratado está previsto que a Índia pode entrar com facilidade no momento certo, etc. Então, a China está sendo muito diplomática com relação à Índia entrar no RCEP, que é uma resposta, vamos dizer, tanto a essa articulação japonesa como a tentativas do Ocidente de projetar mais, se projetar mais no Pacífico. Aliás, o Japão inventou esse termo Indo-Pacífico, que é para exatamente, o Japão faz questão, a Índia tem que estar junto, porque a Índia é uma potência atômica, a Índia é um país do futuro, 1,5 bilhão de pessoas, a Índia vai ser talvez não a China da amanhã, mas um país que pode evaluar. Então, o Japão tem clareza, eles inventaram essa coisa de Indo-Pacífica, que os Estados Unidos estão usando também nos seus textos, Indo-Pacífico. Bom, aí vem a Rússia. A Rússia realmente bom, aí podemos discutir, mas a Rússia tem uma, como dizer, olha, eu sempre obrigar meus alunos, eu vou continuar a fazer, porque era assim, aquele discurso, o discurso do Putin em 2007, na Conferência Múnich, onde, na verdade, ele falava tudo que ele está falando agora, mas sem essa guerra que ele está fazendo, sobre a multipolaridade. Então, esse discurso que ele fez, e inclusive, quando vocês têm tempo, vale muito a pena recuperar as imagens do discurso, os caras dos presidentes americanos, os europeus, quando o Putin faz o discurso. Mas a Rússia ele é uma potência energética, sim, com prazo de validade. É uma potência militar, sim, segunda potência militar, mas já a China vai ser a segunda. E, pelo resto, é isso. A Rússia não participa da quarta revolução industrial tecnológica, embora o Putin insiste que sim, mas não é. E a economia russa, ele é muito pequena, no fundo. É um grande país, tudo bem, mas quando cai a União Soviética, é mais ou menos o tamanho da economia russa, soviética e da China era mais ou menos igual. Hoje a China é 10 vezes maior. A economia da Rússia é 40% da economia da Alemanha. Ele é menor que a economia italiana. Mas, enfim, então a Rússia ele tem dois tratados, são organizações que uma econômica, que seria contrapeso da União Europeia, outra contrapeso da OTAN. Mas enfim, então você tem o Tratado de Segurança Coletiva, que basicamente toda questão é Ásia Central, que é rico em petróleo, disputado pela China. A Ásia Central é uma área de disputa entre China e Rússia. E, do outro lado, é a União Econômica Euroasiática,
que, claro, que o sonho da Rússia era ter todos os ex-repúblicas soviéticas dentro desses dois tratados, mas não é. Eu vou falar um pouco, eu vou mencionar, depois vou voltar um pouco a isso também. Bom, e esse, na verdade, é o grande jogo. Esse é o grande jogo. A Organização de Cooperação de Xangai é praticamente a Ásia inteira sem os Estados Unidos. Esse é onde a China consegue pactuar com a Rússia, com a Ásia Central. O Irã está a caminho de ser membro também. Os países da ASEAN, aqui do Sudeste, estão um pouco em cima do muro, mas o importante é você ter Índia, você tem China, e vocês sabem, não tem acordo de paz entre Índia e China. A fronteira não é pacificada. A fronteira entre a Rússia e a China foi pacificada, foi um passo muito importante para a reaproximação dos dois países, mas não na Índia. Mas aqui, então, é o sonho da China. Eu não acho que, em minha opinião, a China não quer, como alguém, uma vez um chinês disse, a gente não quer invadir a Califórnia, mas expulsar os Estados Unidos da Ásia, isso sim. Ter uma Ásia para os asiáticos, enfim, não é esse termo que eles usam, tá? Porque isso fazia... Mas aqui, a Organização de Cooperação de Xangai é algo que precisa ser acompanhado. Bom, aí a ofensiva Biden, que eu chamo de ofensiva Biden, que ele entende que o futuro se dá na disputa no Indo-Pacífico, que ele chama de Indo-Pacífico. Três elementos aqui. Você tem o Quad, que já existia desde 2007, mas era irrelevante. Ninguém tinha ouvido falar do Quad. Mas o Biden, o primeiro encontro que ele faz como presidente online é com o Quad. É uma sinalização muito grande. É no Quad que ele junta Austrália, Japão e Índia. Veja a Índia, participa de tudo. Índia e a Turquia participam de tudo. Para ver, é o hatch. A Índia quer estar junto com a China na economia, nos negócios, quer estar junto com a Rússia, mas também quer um hatch, segura, nunca sabe como vai. Então, ele participa do Quad. Participa do Quad. E tem países que são simpáticos ao Quad. Vietnã, mas jamais a gente vai entrar. Mas também não... Então, essas reuniões do Quad precisa ter muito cuidado. Já houve vários exercícios militares, é uma organização militar. A China acusa o Quad de ser a OTAN do Pacífico, e não é sem razão. Vamos ver onde isso... Depois, veio esse AUKUS, que não seu nome é meio esquisito, mas o AUKUS foi lançado em 2021, aquele acordo que os franceses ficaram pé da vida, porque é um acordo entre Grã-Bretanha, Estados Unidos e Austrália. Então, tem uma certa sobreposição com o Quad, mas envolve o Grã-Bretanha. E qual é o sentido AUKUS? Dos acordos, que vocês sabem, era a questão da tecnologia de submarinos de propulsão atômica para a Austrália. Aquela tecnologia que o Brasil está querendo desenvolver sozinho, que está desenvolvendo, aliás. Embora eu, no passado, isso é rodapé, era bastante... simpático a isso, hoje eu tenho minhas dúvidas se o Brasil precisa realmente gastar seu dinheiro nisso. Mas isso é rodapé, outra discussão. Então, qual a minha interpretação do AUKUS? Será que vocês acham realmente, porque tinha um acordo sobre as tecnologias submarinas entre França e Austrália, como tem com França e o Brasil? Qual o sentido de tudo isso? Será que o Biden esqueceu? Será que ele, ai meu Deus, ele fez cometer um erro, insultou os franceses, um problema diplomático? Não.
Eu acho que exatamente eles não querem a França no Indo-Pacífico. Para os Estados Unidos, a França não é um parceiro confiável. Não é um parceiro confiável. Veja, o Biden chama o Putin de genocídio, o dia seguinte o Macron, mesmo o Macron, está na veia, as forças centrífugas europeias estão na veia dos franceses, ele já nasce com um DNA de Gaulle, que os Estados Unidos sempre ficam com desconfiança. Então, minha interpretação que o AUKUS é muito, para dizer, não queremos os franceses no Indo-Pacífico, os franceses querem se meter lá também. Bom, e aí foi lançado agora que o Biden foi lá para uma reunião do Quad no Japão, mas eles só com força militar, não. Aí ele, não, a gente precisa também de carrot, cadê de carrot? Bom, aí ele lançou, um pouco em resposta à RCEP, ele lança dos chineses, o CPTPP dos japoneses, ele lança o Indo-Pacific Economic Framework. Seria, então, uma remodelagem do TPP do Obama, ou seja, um acordo econômico com os países asiáticos sem a China. Então, esse Indo-Pacific Economic Framework, são 13 países, acho que não tem a ver com a eleição no Brasil, mas, então, o que chama a atenção? Primeiro, que até por surpresa para os Estados Unidos, porque a proposta é muito frágil. É muito frágil. Por que é frágil? Porque qualquer coisa que não seja frágil não passa no Congresso dos Estados Unidos. Ele só pode fazer uma coisa que está dentro do âmbito da capacidade do executivo. O Congresso não aprova mais acordos de livre comércio, de jeito nenhum. Então, não é um acordo de livre comércio. Então, o medo dos Estados Unidos era que ninguém quer. Se você não abre o seu mercado para mim, por que tem que ficar lá na foto com o Indo-Pacific Economic Framework? Mas, surpreendentemente, todos, inclusive Vietnã, Índia e Japão, claro, eles toparam. Então, está aí. Assinaram, mas o que eles fazem é muito pouco, na verdade, com relação que Obama tinha com o TPP. Mas faz parte dessa ofensiva. Para dizer, lembrando que a China sempre diz, Estados Unidos, você não você tem que sair daqui porque você não é um país do Pacífico. Essa é uma questão, inclusive tem isso, Estados Unidos, não, nós somos Atlântico e Pacífico. Nós participamos dos dois eixos dinâmicos. Muito bem. Bom, e aí uma coisa que eu quero chamar a atenção, que esse é um grande triunfo do Putin, embora enfim, eu escrevi pelo IPEA, fiz um estudo durante meses, estudei toda a política do Putin na década de 2000, como na questão do petróleo, como ele fez, e eu tiro meu chapéu. Era uma coisa que, inclusive, a gente fez estudo lá no IPEA, inclusive, tinha muito a ver com que o Lula estava fazendo com pressão, essa soberania, autonomia, mas mantendo as empresas também. O Putin não renacionalizou toda a indústria do petróleo, 50% ficou na mão dos privados, que dá para ver, que hoje eles estão saindo, enfim. Então, isso tudo que ele é um grande estrategista. Eu acho que agora, minha opinião de novo, mas enfim, vou parar de repetir que ele cometeu um erro grotesco, mas isso não significa que ele não fez algumas coisas muito bem pensadas, que é exatamente apostar no OPEP. Um pouco o Chaves em 2000 ressuscitou o OPEP. Lembra da reunião em Caracas? Foi fundamental para manter o OPEP como grande motor, acompanhando o aumento do preço do petróleo, etc. E o Putin, ele lidera o processo de criar o OPEP+. O OPEP+, em 2016. E os Estados Unidos ficaram no domínio. Por que ficaram no domínio? Porque eles estavam numa enorme, que eles chamam de revolução energética. Olha só, os Estados Unidos chamaram de revolução energética, não sair do fóssil, voltar para o fóssil. Acho que daqui a 100 anos ninguém vai entender. O país mais rico do mundo, com a maior tecnologia do mundo, quando está no momento H, ao invés com preço de petróleo alto, você vai investir em alternativas. Não, eles foram investir em gás e petróleo, e hoje são quase autossuficientes. Os Estados Unidos quando invadem o Iraque, eles dependiam de importação de petróleo e gás, por quase mais de 60%.
de petróleos que a CIA falava de non-friendly countries, para países que não são muito amigáveis, né? E aí eles fazem o gás de petróleo não convencional, né, de xisto, não é uma coisa que um cowboy chegou lá, achou, não, foi um grande projeto nacional, que mostra a enorme resiliência do capitalismo estadunidense. A gente não pode superestimar, né? Eu escuto algumas coisas lá, eu estou voltando no tempo, 79, declínio dos Estados Unidos, etc. Vamos devagar com a dor. O que eles fizeram na energia é inacreditável. É totalmente irresponsável, evidentemente, de voltar para fóssil com todo o gás possível, toda a sua força econômica e financeira, mas isso aconteceu. Então, aí pode sair, aí o Trump falou, bom, não preciso mais, vou sair das minhas tropas lá, da Oriente Médio, e virou grande discussão, né? Porque a gente não precisa mais de petróleo do Oriente Médio, mas se a gente sair, cria um vácuo, e talvez também é muito interessante, porque quem compra o petróleo do Oriente Médio fora Europa e Japão é a China. A China é o maior comprador, portanto, ter tropas, ter controle sobre uma área da qual a China depende, pode ser interessante. Enfim, essa era toda a discussão. Mas, enquanto isso, a Rússia vai se aproximando. Lembrando que durante, é um aspecto que eu acho muito importante, inclusive para entender o preço do petróleo hoje, durante a época da União Soviética, a abertura, aqueles oleodutos que já na época, os Estados Unidos eram contrários, na época Reagan, etc., era sempre uma política em concorrência ao OPEP. A União Soviética operou os mercados internacionais em concorrência. Agora não. O Putin vai se integrar. As reuniões ministeriais, e temos um monte, vocês falaram todas essas reuniões, mas reuniões muito importantes, quase mensais, do OPEP+, onde, aliás, o Sergei Lavrov já foi 2 vezes pessoalmente na região falar com esses países. Então, e dá para ver. Onde foi o Biden agora? Arábia Saudita. Ele conseguiu, a Arábia Saudita tem capacidade de aumentar a produção, não muito, mas tem, não faz. Por quê? Porque ele mantém acordo com o OPEP+. Então, esse é o dividendo que o Putin ganhou de ter, desde 2006, ficado lá da OPEP, mesmo falando lá em Glasgow, não, gás e petróleo, sujo, coisa do passado, não precisamos mais de você, etc. E aí, agora, está todo mundo de joelho. Não, pelo amor de Deus, aumenta, investe mais. Como investe mais? Vocês falaram que a gente não pode investir em novas áreas de petróleo e gás. Essa é a grande ilusão. Eu faço questão. Não há transição energética, simplesmente apertar um botão. Foi uma ilusão e agora a gente vai pagar caro. A União Europeia, mesmo sem a Ucrânia, o preço já estava alto, já teria um grande problema. A União Europeia conseguiu, com todos os investimentos, com todo o esforço, com políticas duras, chegar ao quê? 20% de sua energia renovável. 20% significa 80% é fóssil e nuclear. A China, ele está com o plano quinquenal atual, ou seja, com a meta não obrigatória, chegar a 20% em 2025. Ou seja, a China diz que, se tudo der certo, em 2025, depende de fóssil e nuclear por 80%. Esse é o mundo real. Tem nada a ver com o mundo da fantasia, de Glasgow, etc. O Putin sempre soube disso. Sempre soube disso e trabalhou isso. Lá ele acertou. Enfim, do ponto de vista dele. Então, o OPEP+ é um fator muito importante para entender. Bom, esse aqui é o Conselho de Cooperação do Golfo, são as monarquias, são os conservadores. São aquelas que não são democracias, mas para os Estados Unidos, nessa hipocrisia total, são democracias. Eles eram abandonados pelo Trump e no início pelo Biden, porque era coisa do passado, a gente não precisa mais deles. Agora ele foi lá. Por isso que ele falou grosso contra a Arábia Saudita, quando esquartejaram um jornalista. O príncipe herdeiro falou, como? Não posso nem mais esquartejar um jornalista que não é do meu agrado? Não pode mais. Por quê? Porque não precisa mais ser petróleo. Muito bem. Agora muda, ele vai lá, todo humilde, etc., e participando dessa reunião, não era só, era em Jeddah, fica aqui a Jeddah,
do todo o Conselho. Né? Essa é uma reunião importante. O que ele conseguiu? Por enquanto, nada. Por enquanto, nada. Disse o Sullivan, que é o conselheiro de Segurança Nacional do Biden, que vai ter, sim, algum impacto. Né? Muito bem. Bom, aí eu quero... Como é que eu tiro essa... Eu não estou vendo meus slides, porque... Peraí. Height? Sim. Até agora, tudo bem? Peraí, eu não estou vendo mais vocês. Então, tudo bem até agora? Sim. Eu quero mais 15 minutos, pode ser? Pode. Aí eu vou falar um pouco do como eu vejo que esse ano é realmente muito intenso. Né? Mas o ano começa em 6 de janeiro, para mim. Né? Que para 6 de janeiro, com as tropas russas em Cazaquistão. Porque tem vários elementos aí. Tem vários elementos. Ai, meu Deus. Bom, em Cazaquistão tinha uma, de certa forma, repetição do que aconteceu em Bielorrússia. Né? Bielorrússia tem um movimento na rua, na Bielorrússia, em Minsk, quase 200 mil pessoas. Você tem uma repressão pelo governo e o governo pede apoio à Rússia. E a Rússia manda apoio, etc. Enfim, aí a relação que não sempre o Lukashenko foi tão próximo do Putin. Né? Teve também lá forças centrífugas, vamos dizer, mas hoje, evidentemente, está muito pactuado, porque o Lukashenko sabe que ele depende do Putin para se manter no poder. Cazaquistão é um país muito importante que está exatamente entre a influência China e Rússia. É uma área que é disputada, área de influência disputada pelos dois. Cazaquistão é um país mais importante entre os 5 da Ásia Central, rico em petróleo e gás, presença de empresas americanas, a Exxon, mas não tem base americana. E em Cazaquistão você também tem, enfim, um conflito interno. Né? O ex-presidente, o Nursultan Nazarbayev, que ficou durante décadas, ele já tinha saído, mas mantém controle, e, na verdade, ele tem visões que não são necessariamente do Putin, e você tem, então, essa revolta, que tem a ver com o preço do petróleo, aliás, tinha a ver com esses preços, mas o presidente que está aí, ele pediu para a Rússia ajuda. E veja o que a Rússia faz. Ele não manda, como na Bielorrússia, simplesmente tropas russas. Ele manda tropas da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, da OTAN pequenininha deles. Ou seja, as tropas que foram para Cazaquistão, autodenominado peacekeeping, não posso, evidentemente, pelas Nações Unidas, a pedido do país está de acordo com a Carta da ONU, mas você vai ter tropas lá também dos outros países da Organização do Tratado de Segurança Coletiva. O que é interessante para mim nisso? Que as tropas chegaram, evidentemente resolveram e saíram imediatamente. As tropas não ficaram mais de 5 dias. Mas se você olha, por exemplo, em Transnistria, as tropas russas ficaram. Em Nagorno-Karabakh, as tropas russas ficaram. Agora, em Donbass, as tropas russas não vão mais embora. Como explicar? Por causa da China. Lá você tem muito essa coisa de pactuação entre os dois lados. Então, houve lá, o que aconteceu no Cazaquistão, claramente, primeiro, um diálogo China-Rússia numa área que era de conflito, e o Ocidente completamente sem o que fazer, assistindo, e aí uma projeção que era o estilo, que foi assim, foi em 2008, foi em 2014, e foi agora em Cazaquistão, e eu acho que isso foi ideia também na Ucrânia, vapsi-vupsi, e todo resolvido, enfim, mas não foi isso que aconteceu, o Zelensky não fugiu do país, então estamos nessa guerra. 24 de fevereiro, e aí, em 5 de abril,
Eu vou rapidinho, tá? Não vou cansar vocês demais, mas para mostrar, há muito movimento, mesmo aqueles que não são assim da manchete dos jornais. Mas os líderes do AUKUS, lembra AUKUS, Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália, projetado para fortalecer a capacidade militar da Austrália, imediatamente eles fazem uma declaração, que o único objetivo é dizer, não se preocupe, países que contam com a gente no Indo-Pacífico, nós estamos comprometidos, sim, agora com a Ucrânia, mas vamos continuar defendendo o que é chamado, uma palavra que sempre aparece, compromisso com Free and Open Indo-Pacific, ou seja, a ideia que eles garantem o livre acesso e para conter enfim, eventualmente pretensões chinesas. Então, essa era importante. Depois, 16 de maio, a Rússia faz uma reunião de cúpula com todos os presidentes dos 6 países da Organização do Tratado de Segurança Coletiva para mostrar a unidade que todos os 6 países, então, mais ou menos. Só que não é bem assim, tá? Porque o presidente do Cazaquistão ele faz declarações também meio não totalmente fechadas. Quem está totalmente fechado, evidentemente, é Lukashenko da Bielorrússia, embora não mandou tropas para a Ucrânia, não tem tropas bielorrussas na Ucrânia. Em 24 a 27 de maio, então, essa parte que eu chamo da ofensiva Biden, a visita para Japão e Coreia do Sul, onde ele tem contra os líderes do Quad, essa OTAN para o Pacífico, Índia, Austrália, Japão, Estados Unidos, em Tóquio, e lá ele lança esse carrot, não é só o stick, que é o Quad, mas o carrot, a cenoura, que é esse quadro econômico no Pacífico, que eu falei, os 13 países, que seria, então, mostrar preocupação com desenvolvimento, etc., etc. Bom, depois você tem uma tentativa, mas é realmente a margem, porque não é uma a disputa se dá no Pacífico. A grande disputa se dá no Pacífico. Mas os Estados Unidos foi um vexame total, vocês acompanharam, foi realmente uma coisa sem pé na cabeça, mal organizado, os Estados Unidos não tinha agenda, não tinha proposta, nem uma coisa parecida com o quadro econômico do Indo-Pacífico, eles apresentaram. Então, mostrou o quê? Mostrou a capacidade dos países latino-americanos, os vários discursos, não só do presidente da Argentina, mas também do ministro de Relações Exteriores da Bolívia, do México, cujos presidentes não foram, mesmo do Boric, da Chile, foram todos discursos muito fortes, exigindo, enfim, soberania enfim, então, se o Lula ganhar, ele está bem acompanhado, pelo menos nessa questão política. Aí tem a reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio. Eu não vou... Mas é importante, porque o fato que aconteceu é que houve, no meio da questão da guerra, mas os países foram, negociaram e avançaram um pouquinho. Ou seja, não foi... Faz quantos anos que não tem reunião ministerial? Bom, o último foi em Buenos Aires. Então, a gente poderia falar mais o papel vexatório do Brasil. O Brasil foi lá só para defender os interesses do agronegócio, abriu mão das parcerias com a Índia, os países Índia, África do Sul, estavam muito forte com a pauta de segurança alimentar, o direito do governo comprar estoques, e também na questão dos remédios, enfim, dos genéricos, etc., o Brasil olhou do outro lado, aliás, foi ativamente contra. Então, bom, curiosamente, a imprensa comercial, Valor, etc., que não gosta do Bolsonaro, mas nesse ponto, quando é negócio do agronegócio, aí a posição do Brasil era a posição certa. Bom, aí você tem 23 de junho, a reunião da cúpula do BRICS. A cúpula do BRICS, que era virtual, a China estava na presidência, a China não... ainda a questão do Covid-0, tudo virtual, mas o importante lá primeiro, que a China deu muito peso a esse encontro.
né? Evidentemente, a Rússia também, porque o BRICS pode sair dessa confusão na Ucrânia muito fortalecido, como exatamente, enfim, de certa forma, uma plataforma onde pode se articular posições fora do âmbito da OTAN, né? E que a China veio com uma proposta, e, enfim, o peso, claro, que BRICS é China mais 4, né? Vamos falar claro, né? Não é mais aquela proposta de 2009, mas a China veio com essa proposta do BRICS Plus, né? Eles querem mais países dentro do BRICS. O BRICS não tem um tratado, tá? O BRICS não tem um tratado, é uma questão mais informal, portanto, simplesmente os presidentes decidem, não tem um procedimento. Tem 2 países que pediram para entrar, Argentina e Irã, né? E tem outros 4 países que a China mencionou como possíveis candidatos: Egito, Cazaquistão, Arábia Saudita e Nigéria. A ver se é por aí, se isso interessa o Brasil, se interessa a África do Sul, enfim. Mas isso está na mesa, e os chineses, com certeza, vão, enfim, jogar mais peso no BRICS e o BRICS ampliar. E aí veio, em seguida, a reunião do G7. Né? O que chama a atenção, né, que foi amplamente discutido no Brasil, sempre o G7 tem os convidados, né? Os convidados, e sempre convidou o Brasil, né? Enfim, dessa vez, não. Então, claro, sinalização, voto de desconfiança com relação ao presidente Bolsonaro, né? Mas você tinha lá Argentina, né? Índia, Indonésia, Senegal e África do Sul. Os temas, tem a declaração final, que é, enfim, bastante interessante, né? Porque lá você já vê muito a questão da ainda ambiguidade, certa ambiguidade, mas ainda, vamos dizer, com possibilidade de ser construtiva, né, com relação à China. É muito sobre o clima, né? O clima que tem um grau, como você lê aquilo, né, não pode dar subsídios. Bom, todos os países europeus estão dando subsídios na veia para o consumidor, para o preço do gás e petróleo. Então, enfim, essa hipocrisia do Glasgow continua, mesmo em junho, no G7, tem lá alguma frase que diz, não, excepcionalmente, enfim. Com relação à China, é muito forte, o G7, que é uma questão econômica, o G7 não é a OTAN, né? O G7 não é a OTAN. Então, por que cargas o G7 tem tão princípio free and open Indo-Pacífico, né? Fala lá que a China deve pressionar a Rússia, né, para sair da Ucrânia. Aí vem todos os discursos, que a China estaria praticando capitalismo de Estado, com vários, que não seria, enfim, concorrência desleal, mas não faz sentido. Por quê? Porque hoje, não é só no passado que os países capitalistas do Ocidente fizeram isso, estão fazendo agora. Agora estão fazendo esse nacionalismo econômico. Então, estão fazendo o que eu chamo de chinesização. Então, bom, aí tem a questão de direitos humanos, Tibete, né? E também aí de novo, uma ideia, nós temos que conquistar novas mentes e corações do resto do mundo, né? Eles entendem que o Belt and Road Initiative é um grande projeto chinês de infraestrutura, que era só para a Ásia, depois para a África, agora está na América Latina, que é a Argentina, o primeiro grande país que entrou, México, Colômbia, Brasil, a Argentina não estava ainda no BRI, a Argentina entrou, isso muda totalmente, também a questão do Brasil, China está pressionando muito para o Brasil entrar, mas aí o Ocidente reage, os países do G7 reagem com esse Partnership of Global Infrastructure Investment, ou seja, depois de anos que as organizações dominadas por ele, Banco Mundial, Banco Americano, se afastaram de investimentos em infraestrutura, agora perceberam, não, a gente não fez vácuo, o pessoal precisa, os chineses entraram pelos bancos estatais e tudo, agora você tem aqui esse projeto de 600 bilhões, mas esses 600 bilhões são muito fictícios, são capitais privadas, que a gente não sabe se vem ou não vem, né? Mas eu ressaltei uma frase aqui, que dizer que está clara lá,
é importante, até certo realismo, cooperar com a China. Cooperar com a China sobre desafios globais compartilhados, em particular a questão do clima, a biodiversidade e outras questões multilaterais do nosso interesse. Então, isso na questão do G7. E em meio disso, eu não coloquei aqui, mas você tem a China. A China está sempre tentando fazer acordos só com a Europa. Enfim, são muitos detalhes, mas a China negociou durante 7 anos um grande acordo de investimento, não é um acordo comercial, um acordo sobre investimentos, ou seja, investimentos europeus na China, investimentos chineses na Europa. Seria o maior acordo de investimentos no mundo. Foi liderado pela Merkel. O acordo foi fechado em dezembro do ano retrasado, quando o Biden já tinha ganho as eleições. O Biden não gostou nem um pouco, porque ele disse que a gente tem que negociar juntos com a China. A Europa não pode negociar sozinha com a China. E aí o acordo está parado no Congresso, no Parlamento Europeu, e aí, com certeza, a pressão do governo Biden foi fundamental nisso, mas foram 7 anos de negociação. Então, assim, nesse momento, que entre uma cúpula e outra, o Xi Jinping fez uma reunião online com a União Europeia, e a mensagem aberta e clara era: vamos continuar com acordos bilaterais. Você não precisa pedir autorização para Washington para fazer acordos com a China. Então, isso é um fator importante. Bom, para continuar, a OTAN, o que mais chamou... mas, veja, a reunião de Madrid da OTAN, ele já era... tudo já estava pronto antes da guerra da Ucrânia. Já era para ser uma divisor de águas na história da OTAN. Por quê? Os Estados Unidos já tinham convencido os países europeus de colocar a China pela primeira vez na declaração final. Não tem nada a ver com a Ucrânia, não tem nada a ver com a Rússia. Isso já estava preparado, e a ideia de convidar, a OTAN convidar para estar presente Austrália, Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, também já estava negociada. E a Espanha, país anfitrião, tinha todo o acordo. A novidade é que tem a ver com a questão da Ucrânia, a presença da Finlândia, da Suécia, da própria Ucrânia e da Geórgia, mas que foi mencionado por vocês na abertura, essa frase aqui, que está na declaração final, que diz assim: porque ele não é direto, ele é indireto, mas, enfim, está claro, não há nenhuma dúvida, o sonho dos Estados Unidos é projetar a OTAN no Indo-Pacífico. O que os Estados Unidos querem, que a OTAN amplie seu mandato para incluir o Indo-Pacífico. E, na verdade, a guerra na Ucrânia ele tem vários impactos. Não dá para saber ainda qual impacto é mais... Porque ele volta a atenção para a Europa, e não para o Indo-Pacífico. Do outro lado, os Estados Unidos usam o argumento: está vendo, não podemos ser ingênuos, vocês foram ingênuos com Putin, com os gasodutos, a gente avisou, vocês não queriam escutar, agora vocês estão sendo ingênuos com a China, com a acordo de investimento, etc. Então, você tem os dois lados da moeda, desse movimento. Mas a frase, então, nós, país da OTAN, os 30 países, nós sofremos competição sistêmica daquelas, entre as quais a China, que desafiam nossos interesses, nossas seguranças, nossos valores e tratam de undermine, tratam de esvaziar a ordem internacional. Sobretudo, essa última frase achei muito pesada. Achei muito pesado, mas é isso que está na declaração. Agora, o que agora foi fichinha, a todos os governos, Obama, da Trump, etc., sempre falando para os europeus: vocês têm que gastar mais dinheiro, com a regra do 2%, que foi a regra
da cúpula da OTAN de Glasgow 2014, depois da Crimeia, que já tinha uma regra, você tem que gastar 2%. Os países europeus não estavam nem perto, e estavam inflando. A Alemanha contava também dinheiro da cooperação, etc. Então, agora não, agora é 2% mesmo. Isso é uma enorme quantidade de dinheiro para a indústria militar, a militarização da Alemanha, mas, sobretudo, é uma indústria militar dos Estados Unidos, mas também, é por isso que é meio complexo, porque na França, e não só na França, também na Itália, há uma indústria militar, já começa a dizer, bom, mas se temos esse dinheiro novo e permanente agora, porque isso não vai diminuir, vamos tentar montar nossa indústria militar europeia. Então, pode, por vias tortas, voltar a fortalecer algumas forças centrífugas. Bom, eu mencionei também, vocês acompanharam a oposição da Turquia, o escandaloso que Finlândia e a Suécia sacrificaram a solidariedade com o PKK, que é um movimento absolutamente legítimo de defesa dos direitos dos curdos na Turquia. Enfim, vamos ver se a Finlândia e a Suécia conseguem só fazer disso uma coisa para o inglês ver, como a população nesse país reage quando realmente eles vão extraditar pessoas que estavam basicamente exiliados políticos. Bom, 30 de junho tem a 13ª, só coloquei aqui que é mensal, mas só para vocês verem, mensalmente tem essas reuniões OPEC+, onde a Rússia negocia com os países produtores árabes quanto petróleo a mais, quanto a menos. É um mundo completamente diferente. Antigamente, o presidente dos Estados Unidos ligava lá para a Arábia Saudita, aumenta 2 milhões, diminui 2 milhões, etc. Porque é um swing producer. A Arábia Saudita tem capacidade rapidamente de aumentar ou diminuir, embora não nas quantidades que possam fazer grande diferença, mas 1 milhão de barris por dia a mais que a Arábia Saudita pode fazer e não faz, já daria um alívio. 1º de julho, também importante, porque você tem 25 anos de reincorporação do Hong Kong e é a primeira vez que Xi Jinping sai do continente, vai para a ilha de Hong Kong, é China, evidentemente, mas ele faz essa viagem, até o último momento não estava certo se ele ia ou não. Tem um novo líder do executivo, o John Lee, que vem da área de segurança, e todo o discurso, toda a cerimônia deixa muito claro, agora não tem mais meio termo, não vamos mais nem escutar o que o Ocidente há de dizer, é como se estivesse dizendo, a gente negociou 50 anos, mas já passou 25 anos, agora não vamos mais tolerar nenhuma interferência, nenhuma a integração do Hong Kong com o continente é total. Bom, aí você tem a reunião do G20, dos ministros de Relações Exteriores, essa semana dos ministros de Finanças, mas o ministro de Relações Exteriores é importante. Por que ele é importante? Porque tem a presença do Sergei Lavrov. A reunião do ministro de Finanças os russos participaram online, o ministro de Finanças e presidente do Banco Central. A presença do Sergei Lavrov foi, enfim, suscitou muitos, porque a Indonésia teve uma aula de diplomacia, e também teve que se desdobrar, porque eles convidaram também o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, enfim, eles queriam se colocar como neutro, mas o mais importante da reunião foi, eu acho que o Sergei Lavrov foi para Indonésia por isso, também para se manifestar, etc., mas você teve em 5 horas uma reunião a portas fechadas com o ministro das Relações Exteriores da China e dos Estados Unidos. O Wang e o Blinken ficaram 5 horas discutindo, a gente não sabe, eu li que apareceu o relato da imprensa chinesa, o relato da imprensa americana, a imprensa chinesa relata que a China apresentou 4 listas, uma lista com coisas que os Estados Unidos imediatamente têm que parar de fazer, uma outra lista com coisas que preocupam,
uma terceira lista de contingentes legais, né? Acho que deve ter com o mar, etc. E uma quarta lista com 8 temas onde eles podem e devem cooperar, né? Então, não temos acesso a essas listas, mas, enfim, há uma proposta aí, e com certeza a questão da Rússia-Ucrânia está presente. Não houve foto, não houve declaração final, por causa da presença do Sergei, mas, bom, aí, em seguida, no mesmo dia que termina, tem o assassinato do Abe. O assassinato do Abe, além de ser, enfim, ele é comemorado na China, né? Enfim, eu estava ontem assistindo uma live com um representante da Tricontinental, ele estava dizendo que foi usando uma rave para comemorar isso. O Abe era muito odiado. Por quê? Porque o Abe queria mudar a Constituição japonesa pacifista, imposta pelos Estados Unidos em 1945, para possibilitar o Japão se militarizar. Ele não conseguiu, porque em 2014, quando ele tentou, houve muita mobilização na rua. Acontece que, 2 dias depois que ele foi assassinado, teve eleições para o Senado no Japão. E o bloco de direita, do eterno partido do governo, LDP, ele ganhou mais de 2/3, com a qual ele pode fazer as mudanças na Constituição, entre as quais essa de mudar, de militarizar, né, de permitir ao Japão se militarizar. Então, a China está muito do olho, né, e vamos ver como a Coreia do Sul, evidentemente, também nisso, né? Há uma concordância com a China, então vamos ver, mas há uma clara tendência do Japão se fortalecer economicamente, militarmente, no Pacífico, não como pretensões fora do Pacífico. Aí tem reunião dos ministros, a visita do G20, que eu já comentei, havia um consenso, o grande problema do mundo é a insegurança alimentar e o problema da dívida, né, as dívidas dos países, dívida tanto interna como externa. Aí a visita agora, né, do Biden para a Arábia Saudita, depois de Israel, né, e aí eu já comentei isso, a ideia de convencer, né, os países a considerar mais os interesses do Ocidente, não só dos acordos no OPEC Plus com a Rússia. 9 de julho, queda do presidente de Sri Lanka. Por que eu coloco isso? Porque essa queda, está até fora da hora, mas esses caos total no Sri Lanka, política, instabilidade política, é o que eu acho que vai acontecer em muitos países. A Argentina está lá à beira, né? Você tem um conflito distributivo gigantesco no mundo inteiro, por causa da enorme inflação, que já vinha, depois no final do Covid, aumento da demanda, você tem estrangulamentos ainda, já tinha uma inflação, o preço já estava alto, agora com os impactos da guerra e das sanções, explode no mundo inteiro, e você vai ter vários países que não vão segurar as tensões políticas. O conflito distributivo nos próximos meses vai ser intenso em muitos países, o que a gente viu no Sri Lanka, é muito provável que vai acontecer em muitos países, inclusive na América Latina, né? Bom, aí, sobre os 3 próximos eventos que eu falei para vocês, Organização de Cooperação de Xangai, em setembro, os presidentes, é muito importante acompanhar, vai ser Uzbequistão, Samarcand, né, onde sou amigo do rei, e lá você tem praticamente a Ásia inteira, né? A Rússia, a Índia, a China, todos a Ásia Central. Depois vai ter um momento que explica porque a China está com muito calma, né? O Xi Jinping quer absolutamente tudo sob controle para o momento decisivo, o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, onde ele vai pleitear, provavelmente, tudo indica, um 3º mandato. Você sabe que depois do Mao, o acordo era não ter um 3º mandato, ele mudou as regras, vai ter um 3º mandato. Em tese, ele está tudo sob controle, não deve ter surpresas, mas é um momento importante e coincide com a cúpula do G20, né? Mais ou menos, a gente não sabe ainda as datas, o Partido Comunista não divulgou ainda as datas do Congresso, pelo menos que eu saiba, os dados do G20, a cúpula do G20 na Indonésia, eu espero que
enfim, infelizmente, o Brasil ainda com Bolsonaro, se tivéssemos relações democráticas, ele deveria levar o Lula junto, né? Mas com certeza isso não acontecerá, mas será um evento também importante. Bom, é isso. Desculpa ter me alongado muito, né? Mas dá esse panorama completo que mostra... Oi, Pedro, tudo bem? Mostra um pouco que realmente é um ano que pode, enfim, um ano não de virada decisivo, mas onde as coisas ficam mais tensas, mas também há muitos fóruns, muitas tentativas de pactuar, negociar uma saída que não seja mais guerras. É isso, gente. Jorge, quem agradece somos nós. Você deu uma aula importantíssima, brilhante para a gente. Eu vou solicitar, então, ao Vicente que caminhe para o encerramento dos nossos trabalhos. Vicente, com você, por favor. Jorge, reforçar o nosso agradecimento, né? E eu acho que a sessão de hoje teve um efeito muito importante, porque aqui a gente termina a sessão e levando muitas indagações, né, para pensar, né? E esse é o objetivo nosso mesmo, uma reflexão coletiva, e você nos estimulou, nos informou, e por isso muito obrigado, e obrigado a todos que participaram. Hoje foi uma sessão longa e com muita atenção.